A perda é um processo indissociável da vida. Ela está em todos os lugares, em todos os dias e em variados tamanhos. Porém, mesmo assim, nós seguimos a nossa vida como se ela não existisse. Como se o mundo fosse perfeito, como se fôssemos todos imortais. E não pode ser de outra forma. Em todas as direções só há competência, felicidade, lucro, vitória, perfeição, sucesso. Afinal de contas, as redes sociais mostram isso. Mostram amigos com sorrisos rasgados, famílias perfeitas, casais apaixonados. A felicidade está por toda parte. Mas apesar de não se mostrar no palco, as perdas estão lá. E muitas vezes está atrás de um sorriso, de uma foto bonita, de uma mensagem de sucesso. As perdas estão lá escondidas. Os outros não veem, mas só quem perdeu sabe o tamanho da dor e o tamanho da angústia que essa perca lhe causou. Seja qual for o tamanho da perca, elas nunca são esperadas. E parece que a gente nunca está suficientemente preparado para elas. E algumas percas que é difícil ser superada. Talvez nessa manhã eu esteja falando para pessoas que perderam muita coisa nessa vida. Talvez perdeu amigos, talvez perdeu saúde, perdeu os pais, perdeu a família, perdeu a vontade de viver. Talvez você olha para o histórico da sua vida e só enxerga percas. E nessa manhã você está ouvindo essa mensagem e dizendo: é exatamente a minha vida. A minha vida é coberta de percas. Percas que doem, que até hoje eu não consegui superar. Parece irreversível, parece que não tem como eu mudar a minha situação e transformar essa história de perca em uma história de superação. Porém, acredite, você pode sim vencer. Você pode sim transformar essa história de perca e ressignificar a sua dor. Você pode transformar a sua vida e fazer dessa perca o maior motivo para você seguir em frente, para você seguir a sua vida e para você vencer. A primeira coisa que você precisa fazer é focar no que interessa. Olhar para as perdas dentro da floresta da sua vida. Entender que eu não posso deixar que elas dominem as minhas atitudes, dominem as minhas ações e dominem a minha vida. Precisamos aumentar a nossa expectativa quanto ao hoje e deixar que a perca não domine as nossas ações para que esse hoje seja transformado em ações para um futuro melhor. Talvez o que não fez você superar ainda é que você não consegue se desligar dessa perda. Você não consegue aceitar. Você perdeu e não consegue aceitar. Quantas pessoas você conhece que perdeu uma mãe, perdeu alguém, teve uma perca terrível na vida de uma pessoa que amava e até hoje diz: eu não consigo aceitar que ela foi embora. Eu não consigo aceitar que ela morreu. Tem outras que terminaram relações, terminaram casamentos, terminaram amizades, terminaram contratos em empresas, alianças, sociedade e não consegue aceitar essa perca. Dentro dele, dentro dela, ainda existe possibilidades de resolver essa perca, quando na verdade já era. Não vai voltar, não vai estar no seu caminho outra vez, não vai resolver. O que você precisa é olhar para o seu coração e entender, aceitar a perca, virar a página da sua vida e focar em outras coisas. Não dá para você ficar todos os dias lamentando tal perca, lamentando porque não deu certo, lamentando porque se foi, lamentando porque não está mais do lado. O que você precisa é aceitar, entender que aquele momento foi um ciclo, foi um momento, foi uma época boa, que não vai voltar mais. E que existem outros momentos no futuro que vão te realizar talvez melhor
do que as suas realizações do passado. Precisamos entender isso de uma vez por todas. Entender uma coisa que para mim é a mais importante de tudo. Existem coisas que não são para sempre. Alguém disse que nada é para sempre. Eu não gosto do nada, mas eu sei que a maioria das coisas não são para sempre. E às vezes a gente vive a nossa vida como se tudo fosse eterno. A gente pensa que vai ser jovem a vida toda e daqui a pouco a velhice bate na porta. A gente pensa que vai viver o tempo todo, daqui a pouco a morte bate na porta. Nós precisamos viver intensamente o hoje e ter a consciência, guardar no nosso coração que não vai ser a vida toda, a sua juventude, o seu vigor, a sua garra, a sua vontade. Você precisa aproveitar as fases. Isso é importante demais para que você vire a página da perca. Aproveitar as fases da sua vida será extremamente útil para você não sofrer. A gente aproveitou a fase quando éramos crianças. Aproveitamos a nossa fase quando éramos adolescentes. Aproveitamos a nossa fase quando adulto. E precisamos aproveitar a nossa fase na velhice. Entender que cada fase tem a sua devida importância. Cada fase tem o seu devido momento extraordinário. E é sobre isso que é a vida. Entender que em cada momento eu vou extrair algo bom para mim. Em cada momento da minha vida eu serei feliz em diferentes épocas, em diferentes situações, em diferentes circunstâncias. É isso que precisa estar claro no seu coração, na sua mente e na sua vida. É não desprezar as fases, saber aproveitar cada uma delas. Entender que o que perdeu, foi bom, foi lindo, foi maravilhoso, mas eu preciso aproveitar essa fase agora, que tem coisas boas para mim, que tem momentos felizes para minha vida, que tem momentos extraordinários para que eu possa viver. Porém, se eu ficar preso à perca que eu tive, eu não vou conseguir enxergar as coisas boas que estão acontecendo agora na minha vida. É isso que você precisa fazer. Deixar de lado um pouco a perca, focar nesse agora, analisar o que tem de bom para você viver agora, que eu sei que é muita coisa, e você vai ver que a perca só foi um momento, que não durou, que foi embora, que a lembrança de alguém que você ama só foi um momento, talvez a perca de um ente familiar, de um amigo, de um pai, de uma mãe, lembrar dos momentos bons que vocês viveram e entender que você não pode paralisar a sua vida por causa dessa perca, por causa desse momento e por causa dessa situação. Por favor, olhe para o teu coração agora, olhe para você e comece a enxergar quanta coisa você está perdendo porque tem dado valor àquilo que se perdeu. Quantos momentos felizes você tem deixado de viver porque tem supervalorizado as suas percas? Quantas coisas extraordinárias estão disponíveis para você e você não está conseguindo ver? Tudo isso por causa dessas percas. Então, por favor, guarde o seu coração, a sua mente e abra os olhos para viver o hoje. Antes de encerrar essa mensagem, nós vamos falar com Deus. E vamos pedir a Ele para nos dar força, inteligência, maturidade, equilíbrio emocional, para não se abalar diante das percas. Diga assim: Pai eterno, hoje eu aprendi que eu não posso paralisar com as percas. E quantos momentos felizes eu tenho perdido, porque as percas do passado têm me impedido de enxergar aquilo que tem de bom disponível no presente. Nesse momento eu quero te pedir a tua mão sobre mim. Que a tua mão possa abrir a minha visão, tocar na minha mente, tocar no meu coração e me fazer enxergar que eu não posso paralisar a minha vida por causa das percas do passado, mas eu preciso ressignificar essa dor. Eu preciso aceitar que perdeu. Eu preciso aceitar que não tem mais como voltar. Eu preciso aceitar que não tem mais como dar certo. Eu preciso aceitar e seguir a minha vida. Entender que o fato de eu estar seguindo vai me entregar, me disponibilizar coisas lindas e maravilhosas para que eu possa viver
um futuro extraordinário. Então, olha para mim, Senhor, me ajuda, segure minha mão, porque às vezes sozinho eu não consigo. Quando eu pensar em desistir mais uma vez, seja o meu abrigo, segure minhas mãos, abre a minha visão e não deixe essas memórias do passado que às vezes são até boas, são memórias, lembranças extraordinárias, mas que me impulsiona a sofrer por causa da perca. Mas que eu possa entender o que eu perdi e que eu possa abrir a visão para aquilo que eu tenho a ganhar. Muito obrigado por nos ouvir nessa manhã, Pai. É o que nós te pedimos. Que o seu coração fique bem e que você fique em paz.